Graça e paz, irmãs, irmãos, um bom dia a todos. A quem nos acompanha pelas mídias sociais, bom dia, que a graça e a paz seja com você também. Estamos cantando, estamos louvando, estamos adorando a Deus, estamos elevando as nossas canções ao Senhor como orações de adoração. E eu estava me lembrando que quando cheguei para visitar pela primeira vez a igreja que eu pastoreava até o final do ano passado, eu fui numa programação diferente que havia lá na igreja, e quando eu cheguei, a gente chegou um pouquinho antes, o pessoal estava reunido numa casa nos fundos, onde os caseiros moravam, e eles estavam finalizando o tempo de vigília, de oração e jejum. Eles passaram a noite em vigília, em oração, e aí depois tiveram um tempo de jejum, e no final da tarde do sábado eles estavam reunidos, tomando um café, orando juntos, quebrando o jejum. E eu fui tremendamente impactado por aquela cena. Quando eu cheguei, aí me convidaram para participar ali com eles. Eu não tinha participado da vigília e não sabia do jejum, mas foi impressionante ver como Deus estava trabalhando na vida daqueles irmãos, daquelas irmãs, quando eles estavam reunidos naquele tempo de oração, naquele tempo de comunhão. E Deus me deu a graça, alguns meses depois de pastorear aquela igreja, a IPI de Ponta Grossa, no Paraná, e por quase 20 anos estive lá participando, aí sim, das vigílias de oração e dos momentos de jejum. Eu estou contando essa história, e a maneira como foi impactado por Deus naquele momento, porque hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre o livro do profeta Daniel, nós vamos ler o capítulo de número 6, e vamos perceber ali a oração e como Deus conduziu o seu servo em meio a todas as dificuldades que ele enfrentou. Nós vamos ler então, Daniel, capítulo de número 6, todos os versículos deste capítulo, do versículo de número 1 até o de número 28. Na versão que eu trouxe diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto nos próximos 30 dias. Deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei.
nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Irmãs e irmãos, as reflexões que têm norteado o nosso ano, as reflexões bíblicas que têm nos conduzido neste ano, têm um mote, têm um lema: até que ele venha. E sobre diversos aspectos nós temos refletido nestes domingos, desde que o ano começou. Até que ele venha, até que Jesus retorne para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar a sua noiva. Desde quando nós iniciamos esta série de estudos sobre o livro do profeta Daniel, nós temos uma outra frase que tem nos ajudado a pensar nisso: continue firme até o fim. Até que ele venha, continue firme até o fim. E hoje, a partir desse capítulo 6 que nós acabamos de ler, a nossa reflexão vai se dar da seguinte maneira, ou debaixo da seguinte visão: até que ele venha, continue firme até o fim, perseverando na oração. Até que ele venha, continue firme até o fim, perseverando na oração. Quando a gente pensa na oração, a gente pensa em uma das maiores bênçãos que o Senhor nos concedeu. Inclusive, li certa vez que a primeira obra do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa que se converte a Cristo é justamente conduzir essa pessoa a uma oração. Quem de nós aqui não se lembra do momento em que entregou sua vida a Cristo? O que nós fizemos imediatamente, senão orarmos? E oramos, derramando nosso coração diante do Senhor. Oramos, derramando diante do Senhor a nossa necessidade dEle mesmo, de que o seu Espírito preenchesse aquele vazio que estava no nosso coração. Mas é interessante pensar na oração estudando o livro de Daniel, especialmente a partir do capítulo 6, porque esse livro todo nos mostra como os servos do Senhor
mesmo sendo dedicados ao Senhor, por vezes enfrentam momentos de crise. Porque pode ser que a gente pense, ou que alguém tenha nos dito, que se nós orarmos, e orarmos com fé, e orarmos continuamente, o Senhor não vai deixar a gente passar por crise, não vai deixar a gente enfrentar a fúria dos inimigos, não vai deixar a gente ser lançado numa cova cheia de leões famintos. Pode ser que a gente pense isso, pode ser que alguém tenha nos dito. Mas quando a gente vê e estuda o livro de Daniel, nós percebemos que tanto ele aqui no capítulo 6, como seus amigos, lá no capítulo 3, que nós já estudamos, passaram por dificuldades, mesmo sendo homens de oração, mesmo sendo homens cujo coração estava derramado diante do seu Deus. Mas, estudando esse livro, nós também percebemos outra questão importantíssima. Ainda que homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, enfrentem crises, estes jamais estarão abandonados pelo Senhor. E nós podemos ver isso estudando a vida de Daniel, dos seus amigos, e podemos ver isso olhando para a nossa própria vida. Nós, certamente, temos histórias para contar de nós mesmos, da nossa família, dos nossos queridos, que mesmo buscando a Deus em oração, mesmo nos derramando diante do Senhor, enfrentamos crises, enfrentamos dificuldades, mas jamais enfrentamos esses problemas sozinhos. Jamais enfrentamos esses momentos abandonados à própria sorte. O Senhor nos ama, está conosco. O Senhor amava a Daniel e os seus amigos e estava com eles, mesmo Daniel na cova dos leões. O momento retratado por este livro do profeta Daniel, nós sabemos, é o exílio na Babilônia. E isso por si só já era um momento terrível de crise, porque o povo havia sido arrancado, especialmente de Jerusalém, e levado à força para a Babilônia. Então eles estavam longe das suas casas, longe da sua terra, longe da terra que lhes conferia identidade. Muitos deles estavam longe dos seus familiares, e todos eles obrigados a viver a vida do jeito dos babilônios. Talvez a gente pense que a condição deles era melhor do que o povo de Deus quando foi escravo no Egito, porque, ao que parece, na Babilônia não havia correntes e chicotes, mas também não havia liberdade. Eles estavam foram forçados a viver naquele lugar e a assimilar os costumes, a cultura e a religiosidade da Babilônia. Daniel e os seus amigos não se entregaram a isso, mesmo vivendo lá, porque o Senhor os sustentou. O livro do profeta Daniel, e especialmente este capítulo 6, que nos mostra Daniel sendo lançado na cova dos leões, é um testemunho então sobre a fidelidade deste servo do Senhor. Mas sobretudo, irmãs e irmãos, este capítulo 6 e o livro como um todo é um testemunho sobre o poder e sobre a misericórdia do Deus a quem Daniel servia, a quem Daniel buscava em oração. É por isso que a gente pode colocar como lema da nossa vida a frase que a gente está repetindo aqui: até que Ele venha, até que Jesus retorne para buscar a sua igreja, continue firme até o fim, perseverando na oração. E a primeira questão para nós destacarmos no texto, nessa manhã, é que a oração deve ser uma prática constante. Observemos de novo o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Presta atenção nessa frase. Como costumava fazer. Sabe por que essa frase é importante? Porque ela nos indica um princípio, nos indica uma prática daquele servo de Deus. Daniel já orava antes daquela crise dos leões. E Daniel continuou orando em meio à crise instalada. Como nós vimos no domingo passado, Daniel já tinha passado dos seus 80 anos nessa fase da vida. Já era um senhor, já tinha acumulado muita experiência.
E certamente desde a sua juventude, desde aquele momento em que ele e os seus amigos tinham resolvido não se contaminar com as finas iguarias do rei, desde aquele momento em que ele viu os seus amigos sendo lançados na fornalha de fogo ardente, a palavra do Senhor nos diz que Daniel costumava orar, costumava se colocar diante do Senhor. Vale lembrar, irmãs e irmãos, que quando o Império Medo-Persa assumiu o controle da Babilônia, porque aqui a gente está num segundo momento histórico, a Babilônia foi até as terras de Israel e tomou de lá algumas pessoas. Mas o Império Babilônio caiu e o Império Medo-Persa assumiu o controle daquela região. Quando os Medo-Persas assumiram o controle, aquele era o maior império que o mundo já tinha visto até aquele momento. Por isso, nós vemos nesse texto, especialmente aqui no comecinho do capítulo 6, uma informação interessante. A informação de que o Dario, que era o rei naquele momento, havia estabelecido um sistema de governo, porque era necessário cuidar do território e era necessário que o rei não perdesse o recolhimento de nenhum imposto. É por isso que a gente vê aqui o estabelecimento destes homens que tinham um título que para nós talvez pareça até engraçado e difícil de falar: sátrapas. Os sátrapas eram uma espécie de governadores que estavam responsáveis pela administração. Mas havia uma hierarquia, porque o rei Dario havia estabelecido uma espécie de presidente, na verdade 3 presidentes que estavam acima dos sátrapas e a quem os sátrapas precisavam prestar relatório, precisavam prestar conta. Um desses 3 presidentes, supervisores, era justamente Daniel. E o texto vai nos informar que Daniel, mais uma vez, se destacou naquilo que ele fazia. Ele era uma pessoa íntegra, de um caráter correto. Ele era uma pessoa zelosa e fazia muito bem feito as tarefas que lhe vinham à mão. E obviamente que o rei estava de olho nesses supervisores, porque ele precisava de gente de confiança para que pudesse ajudá-lo a administrar o seu império. E é então, nesse momento que Daniel se destaca, e o texto também nos diz que o rei Dario pretendia colocá-lo como governante sobre todo o império, apenas debaixo dele mesmo. Só que tem uma questão: Daniel não era nem medo, nem persa. Daniel não era nem mesmo babilônio. Daniel era judeu. Daniel era um dos exilados que tinha sido levado à força para a Babilônia. E aí, obviamente que isso causou inveja. Obviamente que isso despertou ódio. E é por isso que aqueles companheiros invejosos de Daniel começam a pensar em uma forma de fazer com que Daniel caísse. Esse homem tem que cair. Esse homem não pode ocupar a posição que está ocupando. Não está certo isso. Um de nós deveria estar ali. E talvez naquela trama todos eles guardassem um desejo velado ou não de que eles mesmos pudessem ocupar a posição de Daniel. Mas chegaram numa conclusão. Nós vimos no domingo passado que Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. E aí então, justamente por isso, diante das leis do império, diante das tarefas que eram dadas, aqueles invejosos não conseguiram encontrar nada que pudessem acusar Daniel. Não era possível, porque Daniel era íntegro, era correto, procurava fazer as coisas bem feito. E aqui fica um exemplo para nós: tudo aquilo que nos vier à mão nós devemos fazer de modo excelente, fazer bem feito, para que Deus seja glorificado. Só que a inveja continuava ali no coração daqueles opositores. O ódio era crescente. E aí eles chegaram numa conclusão, o texto nos diz sobre isso: se nós não procurarmos na religião, nas questões espirituais do Daniel, nós não vamos encontrar algo para acusá-lo. E chegaram no seguinte plano, que parecia ser brilhante: vamos instigar o rei Dario para que ele faça um decreto, e que durante 30 dias, nenhuma pessoa no reino
nenhuma pessoa no império faça oração, faça súplica a qualquer deus ou a qualquer homem que não seja o próprio rei Dario. E o rei gostou dessa ideia. O rei teve o seu ego massageado com aquilo, teve a sua autoridade reafirmada com aquela possibilidade. Porque afinal de contas, durante 30 dias, ninguém exerceria a sua religião, ninguém faria pedido algum a Deus nenhum, a não ser a Ele mesmo. E nem mesmo fariam pedidos uns aos outros, mas se dirigiriam diretamente ao rei Dario. O decreto foi assinado. Mas Daniel já estava orando antes desse decreto, como costumava fazer. E em meio ao decreto, quando Daniel ficou sabendo que o decreto foi publicado, o que é que ele fez? Quando ele ficou sabendo que algo muito ruim estava acontecendo, o que é que aquele homem de Deus fez? Quando uma notícia muito ruim chegou ao coração de Daniel, o que é que ele fez? O que cada um de nós deveria fazer quando notícias ruins chegam? O que cada um de nós deveria fazer quando a crise se instala? Daniel fez exatamente o que nós devemos fazer como servos do Deus Altíssimo. Daniel continuou orando. Daniel continuou buscando ao Senhor, seu Deus. Por isso, irmãs e irmãos, até que Ele venha, continue firme, perseverando na oração. Mas lembre-se, a oração não nos livra das crises. Olha só os versículos 16 e 17. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Para que a situação de Daniel não se modificasse, para que ninguém o tirasse daquela cova, para que ele fosse devorado pelos leões, para que a crise não fosse amenizada, para que a notícia ruim continuasse ali, nos ouvidos e no coração, exatamente como às vezes a gente se sente, não é verdade? As crises, algumas passam rápido, outras demoram, e se instalam, e parece que querem criar raiz ali, querem criar morada na nossa vida. Mas, sabendo que esse decreto havia sido publicado, e entendendo todas as implicações desse decreto, Daniel continuou a fazer o que ele costumava fazer. Ele foi para o seu quarto. Ele se ajoelhou diante do Senhor, na frente de uma janela que tinha direção de Jerusalém. E ele continuou pedindo a ajuda de Deus. Talvez nesse momento, se fosse a primeira vez que nós estivéssemos lendo o texto, a gente pensasse assim, bom, uma notícia ruim chegou, uma crise se instalou, um decreto contrário foi estabelecido. O que Daniel fez? Se atemorizou? Reclamou? Murmurou? Não. Ele foi para o seu quarto, se ajoelhou, dobrou o seu coração diante de Deus e orou. Então, se fosse a primeira vez que a gente estivesse lendo o texto, a gente poderia pensar assim, bom, nesse momento Deus intervém. Nesse momento Deus vai frustrar o plano dos adversários. Deus vai fazer cair por terra aquela trama. Deus vai livrar o seu servo, vai honrá-lo, porque afinal de contas, Daniel é um homem de oração. E pessoas de oração são honradas por Deus. Pessoas de oração não podem enfrentar crises. Pessoas de oração não podem ser lançadas em covas com leões famintos. Mas o que é que o texto nos diz na sequência? Que Daniel foi parar justamente dentro de uma cova com leões famintos. Deus não falou nada. Deus não fez nada. A situação não mudou, nem para a direita, nem para a esquerda, não foi para trás, só avançou, só piorou. Daniel, rapidinho, foi acusado pelos seus opositores, quando eles souberam, quando eles foram investigar, detetives fofoqueiros, foram investigar a vida de Daniel para ver o que ele foi fazer, e descobriram que ele estava na sua casa e continuava orando. Então os seus opositores foram correndo aos ouvidos de Dario e disseram assim, como é que foi mesmo o decreto que o Senhor editou?
O Senhor não editou um decreto que durante 30 dias as pessoas não poderiam fazer orações aos seus deuses, não poderiam fazer pedidos uns aos outros. E o rei novamente diz assim: conforme a lei dos medos e dos persas, o decreto está estabelecido. Essa lei não pode ser revogada. Aqui tem um detalhe interessante para a gente considerar. Por que é que a lei, por que é que um decreto estabelecido não poderia ser revogado, nem mesmo pelo rei que editou esse decreto? Porque havia um entendimento de que o rei, no exercício do seu governo, ele não errava. Já ouviram a palavra inerrante? Quer dizer que não erra, não há possibilidade de erro. E o rei dos medo-persas, no exercício do seu governo, ele era considerado inerrante. Logo, se ele não errava, um decreto publicado por ele não podia voltar atrás. E aqui nós temos um problema interessante para Dario lidar. Porque o Dario não queria condenar Daniel à morte. Dario confiava nele, tinha a intenção de colocar Daniel como um administrador geral. Mas ele não podia ir contra as leis do seu próprio império. E não podia voltar atrás naquele decreto. É por isso que ele manda chamar Daniel. E Daniel vem subjugado, preso e é lançado na cova dos leões. Mas aqui eu quero destacar outra coisa. Não dá para a gente pensar que o rei Dario era uma vítima daquela situação. Ele gostou da ideia do decreto. Ele não tinha seu coração rendido a Deus ainda, pelo menos não totalmente. Seu coração estava ainda muito apegado ao poder, ao governo, ao status. E aquele decreto o agradou, porque afinal de contas ele seria colocado como uma espécie de semideus. Então, mesmo com alguma dor no coração, Dario condena Daniel à morte. Mas aqui, Deus já estava trabalhando no coração daquele homem, pelo menos eu creio assim, porque no momento em que Daniel está sendo lançado na cova com os leões famintos, Dario diz assim a ele, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem cujo coração estava diante do Senhor. Daniel era um homem cuja espiritualidade se refletia no seu testemunho. Isso nos faz pensar algumas coisas, irmãos e irmãs, porque, por vezes, a gente tende a considerar que o exercício da nossa vida com o Senhor, com Cristo, talvez não faça diferença ou não importe nas ações que nós temos em relação a outras pessoas. Dito de outra forma, talvez haja quem pense que a sua alma estando bem com Deus, o seu testemunho não é tão importante assim. O que importa é o que Deus pensa de mim e não o que as outras pessoas pensam. Já ouviu essa frase? Eu já vi essa frase várias vezes exposta em redes sociais. Eu já ouvi pessoas repetindo essa frase como se ela fosse uma verdade absoluta. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito e não o que os outros pensam ou falam. Há um engano nessa frase, porque o nosso testemunho precisa validar a nossa vida com Deus. A nossa vida de oração precisa ser refletida no nosso testemunho. E isso, de modo especial, quando as crises chegam, quando as crises se instalam, é nesse momento que nós precisamos demonstrar a nossa fé e a nossa vida de oração. Passamos por uma situação difícil na nossa família por volta de 2010, quando a minha avó recebeu um diagnóstico de câncer. E fez os exames, fez tudo o que era necessário para chegar à conclusão de que era preciso fazer a mastectomia, a retirada de um dos seios. E eu me lembro que, conversando com ela, eu estava assim, nervoso, né? Estava angustiado. E aí ela me disse assim: se a gente não for crente nessa hora, quando é que a gente vai ser crente? Se nós não crermos quando as crises se instalam, quando é que nós vamos crer? Porque uma vida aos pés do Senhor não nos livra das crises.
E justamente por crer no Senhor, justamente pela sua fidelidade a Deus, Daniel, ao invés de estar sentindo a brisa da janela do seu quarto, lá onde ele orava, agora Daniel estava sentindo o hálito dos leões famintos. O que Daniel pensou no momento que ele foi atirado na cova? O terceiro momento desse texto nos ajuda a perceber algo maravilhoso que está contido nessa crise. Porque a oração, irmãs e irmãos, ela testemunha sobre o Deus a quem nós oramos e não sobre nós mesmos. A oração, a nossa vida de oração, testemunha sobre o Deus a quem nós invocamos, a quem servimos, e não sobre nós mesmos. Olha só os versículos 26 e 27. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, mas não reverenciem Daniel, reverenciem o Deus a quem ele servia, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, porque o livramento de Daniel naquele momento testemunhou sobre o poder e sobre a misericórdia de Deus. Não era um testemunho sobre as virtudes de Daniel. Aquele não era um momento para enfatizar as virtudes do servo de Deus. Aquele não era um momento para exaltar as características daquele que servia a Deus. Não. Aquele momento em que a misericórdia do Senhor se renovou na vida de Daniel, era um momento para que o Senhor fosse engrandecido. Era um momento para que o poder e a misericórdia de Deus estivessem plenamente revelados diante do rei Dario e diante de todas aquelas pessoas que ali estavam, incluindo os invejosos opositores. Aquele era um momento de exaltação do Senhor, de glória a Deus. E é interessante perceber os detalhes do texto, porque após uma noite mal dormida, aliás, não dormida, após alguns aborrecimentos, o rei recusou os divertimentos, o rei se recusou a comer, passou a noite em claro, e aí logo pela manhã ele se apressou para ir até a cova e perguntar, não se Daniel estava vivo, não se Daniel tinha conseguido um jeito de escapar, mas a pergunta que ele faz é: será que o Deus a quem Daniel serve pôde livrá-lo dos leões? Será que este Deus a quem Daniel devota de maneira tão zelosa a sua vida é de fato mais poderoso que os deuses da Babilônia? Será que este Deus a quem Daniel busca é mais poderoso que os deuses adorados no Império Medo-Persa? Será que este Deus foi capaz de sustentar a vida num contexto de morte? Não faz muito tempo, irmãos e irmãs, a gente ouviu notícias daquele pescador que foi atacado por uma onça. E é muito triste saber o que aconteceu com ele, o estado que ficou depois do ataque. Outros registros foram feitos antes dessa notícia, outras situações aconteceram depois, mas o fato é que o encontro de um ser humano com um felino desses não vai dar certo para o ser humano. Não há a menor chance do ser humano sobreviver a um ataque desses, a não ser que o Deus da vida intervenha. Aqueles leões que fizeram companhia para Daniel durante toda a noite estavam com fome, porque essa era uma prática comum em alguns impérios da antiguidade. Primeiro, a manutenção de leões, porque o leão era um símbolo de força, era um símbolo de poder. E o fato do rei ter um leão ou mais deles, enfatizava a autoridade do rei. Porque afinal, se o leão é tão poderoso, há um rei que o subjugou. Mas também, em algumas culturas, era um modo rápido e eficiente de se livrar de pessoas indesejadas. Então, deixava-se os leões com fome durante bastante tempo,
E aí quando esse inimigo, quando essa pessoa indesejada fosse lançada aos leões, logo teria fim. A gente vê na sequência o que aconteceu com os invejosos, com os ardilosos, né? Foram lançados na cova e o texto nos diz que antes deles chegarem no chão, ainda caindo, foram atacados e devorados pelos leões. Aqueles leões estavam com fome e só Deus podia livrar o seu servo. E olha só que interessante quando a gente faz uma comparação entre o Dario que está ali e o Nabucodonosor, que era o imperador na época dos 3 amigos de Daniel, lá no capítulo 3. Nabucodonosor, cheio de si mesmo, cheio de arrogância, cheio de orgulho, ele faz a seguinte pergunta para os amigos de Daniel antes de lançá-lo na fornalha: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Ele se considerava um Deus. E depois a gente viu o que aconteceu com ele, né? Quando Deus o subjugou e o fez literalmente pastar. Mas naquele momento ele diz: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Já o Dario, quando chega na beira da cova dos leões, ele diz assim, aliás, antes de Daniel ser lançado à cova dos leões, ele diz assim, que o Deus a quem você serve continuamente o livre. E aí sim, chegando naquela manhã, ele diz: será que Deus livrou? Será que houve possibilidade? E nesse momento, irmãs e irmãos, é por isso que a gente está dizendo aqui, que este é um momento de testemunho sobre o poder e a misericórdia de Deus. Porque quando Daniel responde lá da cova, dizendo assim: eu estou vivo, o Senhor a quem eu sirvo enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Quando Daniel respondeu, quando Daniel disse que estava vivo, quando Daniel foi tirado da cova e as pessoas olharam para ele e ele não tinha ferimento nenhum. Nesse momento, quem foi glorificado foi o Deus a quem Daniel servia. Nesse momento, a glória é do Senhor. Porque todas as vezes que o Senhor vem a nós com livramento, porque todas as vezes que o Senhor atende a nossa súplica, porque todas as vezes que o Senhor nos sustenta em meio às crises, é para o louvor da sua glória, é para a nossa bênção, é para o nosso benefício, mas não para a nossa glória, não para o nosso louvor. O Senhor nos abençoa com graça e misericórdia para que o seu nome seja glorificado. E o Deus a quem Daniel servia foi glorificado naquela manhã. Os seus opositores foram envergonhados e deixaram de existir. E um novo decreto foi publicado, em honra ao Senhor, porque o Eterno, nas palavras do rei Dario, livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Concluindo, irmãs e irmãos, até que Ele venha, até que Jesus retorne para buscar a sua igreja, continue firme até o fim, perseverando na oração. Daniel perseverou em oração, passou por crises, já com uma idade avançada passou por essa situação, de ser lançado numa cova e passar a noite com leões famintos. Mas naquele momento, Daniel pôde testemunhar do Deus a quem ele servia. Uma vida de oração testemunha sobre o Deus a quem nós oramos. E é interessante pensar que, como igreja de Cristo, nós, ao longo da história, vemos a igreja nos incentivando em pelo menos 2 momentos distintos de oração. A oração pessoal, a oração a sós com Deus, aquele momento em que nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, aquele momento em que nós nos abrimos completamente, sem reservas, sem máscara, sem fingimento, só eu e Deus, só você e Deus. Precisamos desses momentos, precisamos perseverar na oração pessoal, na oração a sós com Deus, mas também precisamos perseverar nos momentos de oração coletiva, nas reuniões de oração, nas vigílias, nos cultos, na manhã de esperança, nos momentos em que nós nos reunimos com outros cristãos e estamos orando juntos por uma causa, e estamos intercedendo uns pelos outros, estamos nos fortalecendo nesta comunhão e juntos buscando a misericórdia do Senhor.
no momento pessoal e a sós com Deus, as nossas orações devem sempre começar com a adoração. Já foi surpreendido em algum momento que você está tão aflito que ao invés de começar adorando a Deus, você já começa direto pedindo alguma coisa para o Senhor? Nós precisamos lembrar quem é o Deus a quem nós estamos invocando e começar as nossas orações engrandecendo ao Senhor que nós buscamos. Nós também precisamos ter um momento de confissão de pecados, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo a nossa condição de pecadores e reconhecendo a graça de Cristo, que nos possibilitou fazermos uma oração e mais, nos possibilita chamar Deus de Pai. Nós podemos e devemos ter um momento de ler e de meditar na palavra do Senhor. Ler a palavra de Deus com calma, de modo pausado, reflexivo, com profundidade. Não ler correndo tudo superficialmente, mas nos determos. Nós estamos a sós com Deus. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Nós também nesses momentos podemos fazer os nossos pedidos. Podemos e devemos, é lícito, irmãos e irmãs. Desde que os nossos pedidos não estejam alicerçados na nossa cobiça, no nosso egoísmo, é lícito colocarmos as nossas necessidades, os nossos sonhos diante de Deus, colocar diante do Senhor aquilo que aflige o nosso coração. Também orar por outras pessoas, por diversas circunstâncias. E devemos sempre terminar a nossa oração com louvor a Deus. E principalmente, oramos em nome de Jesus. Não oramos em nosso nome, não oramos em nome da igreja, ou de qualquer líder da igreja, nós oramos em nome de Jesus. E em relação aos nossos momentos coletivos de oração, para finalizar, diante desta palavra do Senhor e desse testemunho, não só da vida de Daniel, mas principalmente do Deus a quem Daniel servia, eu acredito que nós somos desafiados, irmãs e irmãos, a nos envolvermos mais com os momentos coletivos de oração que a nossa igreja proporciona, que a IPI de Dourados nos oferece. Você já participou ou participa dos momentos de manhã de esperança? De segunda a sexta, nós temos 2 horários que você pode escolher. A partir das 6h15 ou a partir das 7h15. De segunda a sexta, orando, de segunda a sexta, derramando o coração em comunhão com os nossos irmãos. Você já participa de um movimento muito importante na vida da IPI do Brasil, chamado Torre de Oração? Se você não participa, quer saber mais, está interessado, vou pedir por gentileza, procura o pastor Ranilson, procura o presbítero Orlando, eles são os responsáveis, eles vão te ajudar. Envolva-se. Não deixe que essa reflexão bíblica seja só mais uma na sua vida. Toma uma posição diante de Deus. Eu quero melhorar a minha vida de oração, eu quero ser fiel nisso. Eu quero melhorar nisso. Você já participa de alguma célula? Você já participa de alguma rede? Você já participa de algum ministério? Você tem participado com regularidade, e aqui eu quero dar ênfase na regularidade, dos cultos de domingo? Da terça da esperança? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque são oportunidades que Deus nos dá, através da nossa igreja, para nós orarmos juntos, para nós estarmos em comunhão. Vamos aproveitar esse tempo. Esses são apenas alguns exemplos para que a gente coloque em prática essa frase que tem norteado a nossa reflexão. Até que Ele venha, continue firme até o fim, perseverando na oração. Eu vou te convidar a ficar em pé nesse momento. E eu quero te convidar também a fazer da canção que nós vamos entoar a sua oração de resposta a Deus nessa hora.
Senhor. Sim, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Fala profundamente ao nosso coração, e Espírito Santo de Deus nos move a esse desejo de buscarmos ao Senhor, de nos dedicarmos a uma vida de oração, como a Tua palavra nos ensina, orando sem cessar, derramando continuamente o nosso coração na Tua presença, mas não só nesses momentos pessoais, também nos momentos coletivos, Senhor. Quando a Tua igreja está reunida, quando o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, porque os Teus ouvidos estão atentos à nossa oração, e as Tuas mãos certamente estão estendidas, nos abençoando, prontas a nos abençoar. Nós Te louvamos porque isso não é mérito nosso, nós Te louvamos porque isso é Tua graça, é a Tua graça manifesta através do Teu Filho Jesus, e por Jesus nós oramos suplicando e agradecendo. Amém.